É muito bom estarmos reunidos novamente. Curiosamente, depois de 4 meses exatos. A última vez que nós tivemos o nosso culto presencial foi dia 8 de março. Dia 15 de março eu já fiz a primeira pregação aqui com um vídeo que eu não consegui mandar porque eu não sabia ainda fazer no YouTube, então só mandei o áudio, mas eu ainda vou botar esse vídeo no YouTube. E agora eu que estou falando novamente, só que agora presencialmente. Então é uma honra poder estar aqui de novo com vocês, com a nossa igreja cheia de espaço para todo mundo chegar. E é interessante porque sempre que eu estou andando, eu fico observando os caminhos. E tanto é que eu encontro com várias pessoas no trânsito que não me veem, mas eu estou vendo as pessoas dentro do carro, porque eu estou sempre prestando atenção em tudo. E essas 2 últimas semanas nós andamos por algumas estradas aqui em Portugal, e o que foi interessante foi ver as encostas. Quando eles abriram as estradas, eu ficava imaginando como que eles conseguiram fazer isso. Aquelas encostas cheias de pedra, e aí você via vários tipos de vegetação, várias plantas, várias árvores, e na pedra. Então você via uns pedaços que tinham uma relva, outro pedaço que tinha flores, outros que tinham umas árvores gigantes, lindas, e outros pedaços que não tinham nada, que tinham uma relva bem seca e morta. E quando eu vi tudo isso, me chamou a atenção justamente sobre quem eu sou e quem Deus é. Eu estava dirigindo e viajando, a Elaine nem fazia noção, e os meninos, de que eu estava ali vendo toda aquela paisagem, e a minha mente estava indo embora. E foi muito interessante porque Deus falou comigo exatamente isso. Pelo caminho, quem eu sou e quem você é. E eu queria compartilhar com vocês uma palavra que está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 20. Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 20. A palavra de Deus diz assim: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouve, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por 1. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as outras? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria.
mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. E lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela Tua revelação, muito obrigado pela Tua graça e misericórdia nas nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações e nos oriente em tudo o que devemos fazer para Te servir. Nós Te louvamos e Te agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Interessante, quando eu estava nessas estradas, vendo tudo isso, é que no mesmo trecho, Deus mostrou exatamente essas 4 características. Um lugar onde você aparentemente tinha alguma coisa crescendo, um lugar onde você tinha rocha e você via uma plantinha saindo da rocha. E falou, mas como que uma planta saiu da rocha? Você via árvores grandes, bonitas, não é? E você via algumas outras secas. E aí Deus começou a trabalhar, mostrando para mim realmente como Ele atua aqui na nossa terra, mas principalmente como Ele atua na nossa vida e através da nossa vida. Jesus, interessante aqui, né? Ele estava à beira-mar, é tudo que eu queria, poder estar na praia pregando, de calção, né? Uma regata, descalço de chinelo, a 37 graus que está fazendo hoje, né? Não está brincadeira. E aí o que acontece? Tinha tanta gente que Jesus teve que pegar um barco e ir lá para o mar, para o povo ficar na praia. Olha só que chique. O púlpito de Jesus era o barquinho e o salão da igreja era a praia. Ó, perfeito, é o nosso sonho, pelo menos é o meu sonho. E aí Jesus começa a falar exatamente sobre essa questão de semear. E ele começa com um primeiro solo. O semeador saiu para semear e jogou a semente. Parte dessa semente caiu à beira do caminho e imediatamente o que aconteceu? As aves vieram e comeram. Interessante no versículo 15, quando ele explica o que ele está querendo dizer sobre as aves comerem a semente que estava no caminho, é que essas pessoas, elas receberam a palavra, mas logo após ouvirem, veio quem? Satanás, o devorador, o ladrão, aquele que não quer o nosso bem, e tirou a palavra do coração. Quantas vezes a gente vê pessoas que você fala, nossa, eles entenderam a palavra, mas parece que virou um botão e fala, não entendeu nada, não está percebendo quem é Jesus, o que significa crer em Jesus Cristo. E aí ele continua, e ele vai, o semeador está andando no caminho, e aí tem uma parte que o solo é rochoso, e ele vai e joga a semente caiu na rocha. A terra era pouca, porque tinha muita pedra, e foi isso que eu observei nesse meu caminho, que tinha ali uma plantinha, só que como a terra é pouca, o que acontece? Ela não vinga, porque ela não cria raízes. Quando sai o sol, queima. E aí Jesus explica no versículo 16 e 17, são aqueles que ouvem com prazer, tem aquele prazer em ouvir a palavra. Por quê? Porque nasceu uma planta ali, nasceu uma flor, mas quando aparecem as tribulações, as perseguições,
perseguições por causa da palavra, por causa de Jesus, logo se escandalizam, desanimam e falam: ó, isso não é para mim não, eu quero outra coisa, porque Jesus não dá não. Eu achei que ter Jesus era ter uma vida abençoada, fácil, próspera. Não, vou ter Jesus e só estou tendo problema, não vou buscar outra coisa. Jesus continua. Outra parte caiu entre os espinhos. Eu estava passando aqui perto aqui do parque da cidade. Eu fui andar de manhã um dia desses, e aí na volta eu fui fazendo por aquela parte onde tem os ciganos, né? E tem uma parte que o passeio... E tem uma parte que você está no passeio, eu estava lá distraído, de repente bateu um negócio no meu braço, cheio de espinho. Quando eu percebi, só tinha espinheiro, lá embaixo chama silvas, né? Mas tinha várias plantinhas tentando nascer ali. Mas você via que a maioria eram essas silvas, que são cheias de espinho, mais espinho do que uma roseira. Exatamente isso era o que Jesus estava falando. Caiu ali, só que os espinhos sufocaram. E esse sufocamento, Jesus ele define como aqueles que ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo, ou seja, o que? Os enganos da riqueza, as ambições, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Como a gente tem visto nesses últimos 4, 5 meses de pandemia, que nós achávamos que essa parte de ostentação ia acabar, essa questão de dar valor às coisas materiais, eu cair por terra e as pessoas estariam diferentes, e na verdade a gente viu que nada disso aconteceu. Porque quando a gente abre nos jornais para ver as notícias, para ver o que está acontecendo em relação à economia, à política, à própria saúde, você vê lá, fulano de tal passa a pandemia na casa com uma diária de 3.000 euros, a diária. Você fala: não, peraí, para ficar um dia custa 3.000 euros? E a casa tem não sei quantos quartos, não sei quantas cozinhas, não sei quantas casas de banho. E aí um outro que na pandemia conseguiu comprar mais um carro de 1 milhão de euros, e agora a coleção dele é de 10 milhões de euros. Então assim, realmente fica difícil quando você recebe essa palavra, mas tudo que está em volta desse mundo conspirando, você permanecer firme e frutificar. Então a ambição, a riqueza, a ostentação faz com que essa palavra seja sufocada, e é o que esses espinhos estão fazendo. Foi muito interessante porque assim, eu tive essa experiência de ver a estrada com o que estava sendo plantado na beira desse caminho nessas semanas, e bem nessa semana eu tive essa experiência com um espinheiro pegando o meu braço. Eu falei: eita Deus, está querendo mesmo falar isso daí, né? Não dá para escapar. Mas aí Jesus, ele conclui essa parábola dele de uma forma muito interessante. Outra, enfim, caiu em boa terra, versículo 8, e deu fruto, que vingou, cresceu, produzindo a 30, 60 e a 100 por 1. Aí no versículo 20 ele explica o que é isso. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, 60 e a 100 por 1. Uma das coisas interessantes nessa parábola que Jesus está ensinando é a questão dos frutos, que é o que faz a diferença quando verdadeiramente nós entregamos a nossa vida para Jesus. É o que nós iremos frutificar. Porque nós podemos botar uma capa de crente, vestir uma roupa de crente, vir para o ambiente de crente e ser seco, e ser infrutífero, e não crescer, e não mudar, e não fazer a diferença. Deus, nessa palavra, é o semeador. A palavra de Deus é a semente, e o coração do homem é o solo.
E a minha pergunta é: como nós temos recebido a palavra de Deus? Como que nós estamos recebendo essa palavra? Porque não é só a palavra que a gente recebeu na nossa conversão, é a palavra que a gente recebe dele diariamente. Como a palavra de Deus tem atuado em nós e como essa palavra tem atuado através de nós. Nós temos aqui 4 tipos de pessoas. No primeiro momento, a gente vê 3 tipos de pessoas que receberam a palavra de Deus, porém por diversos motivos, a palavra não teve uma atuação profunda. A palavra parece que não fez efeito nenhum. Houve uma empolgação, aquela emoção, aquela sensação, mas não fez diferença nenhuma. É muito bonita, porém não muda a vida. E a gente pode pensar até que esses 3 primeiros solos, corações, são de pessoas que não se entregaram verdadeiramente a Cristo. Mas se a gente olhar para as nossas vidas, se fizermos um raio-x, será que em determinados momentos nós não nos encaixamos em algum desses 3 primeiros? Não, eu sou crente, Satanás não tem atuação nenhuma sobre a minha vida. Satanás sempre está lá do lado de fora. Satanás, ele não está preocupado com quem está no mundo, não. Quem está no mundo não incomoda ele. Ele está preocupado com a gente. Porque o mundo está no maligno. 1 João, capítulo 5, versículo 19, a palavra de Deus diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Jesus fala sobre o príncipe desse mundo. Interessante que Jesus nomeia Satanás como príncipe. Interessante a gente pensar nisso. Por quê? Demonstra que Satanás tem poder, só que o poder dele é limitado. João 16, são alguns capítulos, mas só em João 16. João 16, versículo 11, Jesus diz o seguinte. Vamos começar do 9, do 8, vai só para a gente falar a frase inteira. Quando ele vier, que é o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. A ressurreição de Jesus e a ascensão dele aos céus. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ou seja, Satanás é o príncipe desse mundo. Só que o príncipe tem um poder limitado. Por quê? Porque o poder absoluto e ilimitado é do rei. E quem é o rei? Abre aí, Apocalipse. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 e versículo 16. Apocalipse 19, 11 e 16. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. 16. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Esse é o Jesus que a gente serve. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E é Ele que quer fazer com que eu e você estejamos frutificando a 30, a 60 e a 100 por 1. Nós temos dons completamente diferentes. Sempre que eu vejo alguém tocar um instrumento, eu falo: nossa, como eu queria
entender tudo isso que acontece. E eu já toquei piano e um pouquinho de violão, mas já não toco mais nada. Eu acho que eu falo, não, quem toca instrumento, olha, tem uma mente que a minha não consegue chegar. Mas cada um de nós tem dons e habilidades diferentes. E não necessariamente nós iremos frutificar da mesma forma. Um de nós pode frutificar 30, o outro 60 e o outro a 100. E não significa que ele é mais importante, que ele é mais espiritual ou que ele é mais crente do que o outro. Porque quem frutifica é Deus em nós. Não somos nós, não. Eu sou tão crente que eu dou muitos frutos. Então esquece. Pode repensar a sua crença. Quem frutifica em nós é o Senhor Jesus. Agora, o que é interessante aqui nesse texto, o semeador é Deus. Porém, Deus nos comissiona a sermos semeadores. O Senhor Jesus, Ele quer que eu e você tenhamos o mesmo papel do semeador, que é o quê? Jogar a semente. Não é jogar de qualquer jeito, então, não. Mas é observando, prestando atenção. E muitas sementes vão cair pelo caminho, e as aves vão pegar e não vai acontecer nada. Muitas sementes vão cair no solo rochoso, e quando aparecer o sol, esse sol escaldante desses dias, vai secar. Outras sementes vão cair no meio dos espinheiros, e os espinheiros vão sufocar, e também não vai nascer, não vai vingar a planta. Mas outra semente, ela vai vingar. Porque depende do coração que vai receber. Qual é a nossa função? A nossa função não é converter ninguém, nem convencer ninguém. A nossa função é semear. É isso que o Senhor Jesus quer que eu e você façamos. E nós podemos semear com os dons e talentos que Ele nos deu, da forma que nós somos. Nossa, mas aquela pessoa evangeliza, como eu queria evangelizar daquele jeito. Não, mas você pode evangelizar de uma outra forma, que aquela pessoa que você acha que é um super evangelista, não consegue. E cada um de nós aqui atuamos em áreas completamente diferentes. Atuamos com pessoas que estão passando por situações completamente particulares, e que Deus atuará através de nós. Nós não precisamos nos preocupar com os solos. Se a gente olhar para o solo, a gente não semeia. Mas o incrível, e que foi em outro lugar, numa encosta que eu fui com a Elaine e com os meninos, é que nós somos numa encosta que era só pedra, mas pedra, pedra mesmo. E eu até tirei umas fotos. E eu olhei assim de longe e eu vi umas margaridas, umas flores bonitas, umas outras flores. E o Edu, que é uma flor, ele falou: papai, olha aquela flor ali. Eu falei: como é que está aquilo, né? E a gente foi até lá. O que é interessante, que aquela pedra tinha uma fenda, bem pequenininha, que ao longe ela era imperceptível, mas era só pedra. E tinha uma fenda naquela pedra. E aquela florzinha nasceu e estava linda. Deus muda os solos. Deus muda os corações. Deus transforma as vidas. Ele vai atuar nos solos. Ele vai atuar através de nós. Que nós sejamos achados fiéis em Jesus, porque Ele está voltando. Essa pandemia está mostrando mais do que nunca que a volta de Cristo anunciada na palavra dele está mais perto do que a gente possa imaginar. Que nós estejamos verdadeiramente atentos e andando pelo caminho que a gente anda, semeando a palavra do Senhor. Amém?
Senhor Jesus, tenha misericórdia da nossa vida e nos ajude a sermos fiéis a Ti. Que a Tua palavra, que é a boa semente, possa cair no coração das pessoas e que elas reconheçam que precisam de Ti. Nos ajude a sermos fiéis ao Senhor e que possamos, sem desânimo, semear a Tua palavra por onde nós andarmos, e que o Teu Espírito Santo atue em nós e através de nós, para a honra e glória do Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de voltarmos e estarmos juntos após 4 meses, para o louvor da Tua glória, Pai. É o que eu peço e agradeço, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.